Queridos professores e professoras do Instituto, sejam muito bem-vindos ao nosso último microtreinamento desse semestre e também nessa última semana de aulas do Instituto. Nosso assunto aqui hoje, professores, é sobre o nosso fechamento, que é tão importante, né, e precisamos estar com esses fechamentos em dia, né, dentro do que é requerido de nós, tá? Então, nesse microtreinamento, nós vamos ter uma conversa aqui com os nossos colegas e amigos aqui, nossos coordenadores, nosso time, Ailton Justino, de Vitória, o Teles, de Belo Horizonte, e o Daniel, também de Belo Horizonte. Tá? Para dar uma visão melhor sobre o fechamento, vamos começar. Teles, fala para nós dos requisitos necessários do Instituto, para relembrarmos os professores. Muito bem, queridos professores, professoras do Instituto. São três os requisitos, né, para o jovem concluir o Instituto a cada semestre, né, os cursos, né. Então, nós temos diversos cursos, né, dentro do Instituto e todos têm os mesmos requisitos, né. O primeiro deles é a frequência. Então, o jovem tem que ter no mínimo 75% de frequência. Dando um exemplo, se o jovem está fazendo o Velho Testamento, né, o curso do Velho Testamento são 15 aulas, ele tem que pelo menos ter 12 presenças, que aí seriam 75%. Mas existem outros cursos que são de 7 aulas, aí ele precisa ter pelo menos 5 ali, presenças. Então é assim, se o jovem estiver abaixo dos 75% de frequência, ele pode recuperar as aulas, fazer recuperação durante esse semestre. Tá? Então tem que fazer essas recuperações durante esse semestre, né? Então nós temos algumas recuperações online e qualquer arquivo, coisa que vocês precisarem, né, para recuperar links, nós podemos enviar para vocês, tá bom? Então é isso, 75% de frequência. O segundo requisito, o jovem precisa fazer a experiência de levar o aprendizado. Então, para cada curso tem uma experiência ali, ele precisa fazer. São três perguntas que o jovem tem que responder a respeito daquele curso durante aquele período, né? Então, isso pode ser feito de forma online. Nós temos o formulário online, nós podemos mandar o link para vocês. E também tem de maneira, se preferirem, impressa, podemos mandar o arquivo para vocês e vocês mandam para os seus alunos. Tá joia? Então, ele só precisa esse documento já podia ser dado desde a primeira aula. Então, no próximo semestre, se vocês quiserem, lá na primeira aula, vocês já dão para o jovem e ele já pode ir fazendo a sua experiência de aprendizado ao longo do semestre. Se o jovem ainda não tem ou não fez, vocês precisam dar um prazo para eles te entregarem isso, né? Já já o Justino vai falar sobre o nosso prazo aqui de fechamento. Então, mas vocês precisam dar para eles agora um prazo para eles te entregarem, se eles ainda não fizeram, para que esteja dentro desse prazo que vocês vão precisar reportar para nós. Então, tá, joia. Então, essa experiência de aprendizado, ele vai responder essas perguntas e vai te falar, né? Vai te enviar. O último requisito é a leitura. Então, dentro do Instituto, como falei, temos vários cursos, o jovem precisa, a cada semana, tem a designação de leitura daquela semana, né? Então, vamos dar um exemplo de novo de um curso de 15 aulas. Então, o jovem precisa ter lido 12 das 15 designações de leitura, né? Então, sei lá, a aula foi de Êxodo 20, por exemplo. Então, ele teria que ter ido do Êxodo 20, que era a aula daquela semana. Cada aula tem a sua designação, isso pegando o curso do Velho Testamento, que eu estava dando exemplo. Então, de, 75% da leitura também, a mesma coisa. Então, se ele tem uma aula de 15 aulas, ele tem que ter lido 12 das 15 designações. Tá joia? Então, esses são os três requisitos, né? A frequência, a leitura e a experiência de aprendizado que o jovem precisa fazer. Então, é isso aí, Edson. Excelente, Teles. Muito bem. Justino, e sobre o prazo? A É gente isso ficar aí, atento a esse prazo. isso mesmo. Então, professores, encerramos o semestre com a última aula no dia 27/6, que foi sábado, e agora nós temos pela frente semanas que nós vamos estar trabalhando com a correção, com o registro de frequência e também registrando recuperações. E aí, o prazo que nós temos é até o dia
8/7. Vamos colocar na tela esse prazo aí e vocês vão acompanhar melhor. Então, fechamento do semestre, 8/7 de 2026. Professor, fique atento. Nós temos aí esse prazo final para estar registrando aí, como nós vimos, as frequências, as recuperações e as avaliações. Então, terminou mais uma semana, semana e meia aí, para a gente fechar o período, né? O semestre. É isso. Mande o nome dos jovens, né, que cumpriram as leituras, né? Muito bem, excelente, Justino. Agora vamos, Daniel, o que nós podemos fazer para acompanhar um a um, né? Principalmente os alunos que estão com alguma dificuldade. Perfeito. Eu acho que os professores, né, nós podemos sempre seguir o exemplo do Salvador, procurar ministrar um a um dos nossos alunos. E a gente nunca pode perder, parece uma tarefa meramente administrativa, mas a gente nunca pode perder de foco, né, o nosso objetivo, que é ajudar os jovens a aprofundar a sua conversão a Jesus Cristo. E às vezes é num estudo dessas aulas de recuperação que ele vai estar fazendo que ele vai aprofundar a conversão dele a Cristo. Nós não sabemos, nós precisamos somente incentivá-los. Uma coisa muito interessante que eu estava pensando é que nós temos 10 dias de recuperação, 10 dias para recuperar. Se tiver algum aluno que tem 10 aulas para recuperar, se ele fizer uma por dia, ainda assim ele consegue concluir com crédito. Nós podemos, como professores, convidá-los, fazer um convite fervoroso para que ele se aproxime do Salvador por meio do estudo das Escrituras e ir fazendo essas recuperações que são necessárias. Essa é a orientação e a sugestão que eu compartilho de trabalhar um por um. Às vezes a gente tem o hábito de querer jogar tudo nos grupos, né? Mas se trabalharmos um por um nesse momento, pode ter um efeito muito impactante na vida dos jovens. Excelente, amigos. Muito bem colocado aí esses requisitos, né? E o que é necessário a gente fazer. Professores e professoras do Instituto, a nossa prática desse treinamento vai ser a gente cumprir com esses prazos, né? A aplicação é isso. E a gente convida vocês, né? Parte do nosso chamado é a gente também ser pontuais, especialmente nos relatos, ok? Aproveitamos a oportunidade para agradecer o trabalho dedicado e amoroso de cada um de vocês. Sabemos que no reino de Deus o sacrifício traz bênçãos e sabemos que muitos de vocês têm feito muitos sacrifícios para abençoar a vida dos nossos jovens, adultos solteiros e também os casados. Então, por isso, a gente gostaria muito de agradecer por essa dedicação e pelo amor com que vocês servem a cada um dentro das suas classes, ok? Nos vemos no próximo microtreinamento no início, na primeira semana de agosto. Ok? E lembrando, estamos aqui, cada coordenador da tua região, para dar o apoio, junto com os nossos assistentes administrativos, os nossos missionários de serviço. Estamos prontos para apoiá-los e ajudá-los no que for necessário para esse fechamento. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Té. Até mais. Grato a todos.